Olá, fã do esporte, estamos começando mais uma edição do programa Esporte Mágico aqui pelo canal 3 da NET Franca Nova TV. E hoje nós vamos falar muito sobre a Francana, sobre o Franca Basquete, os campeonatos estaduais e também sobre o futebol internacional. Lembrando que o nosso programa tem oferecimento da Planos Móveis Planejados. Planos Móveis Planejados, requinte, sofisticação, ótimo atendimento, pontualidade, tudo isso só para você. Planos Móveis Planejados. 3703-4004. Guarde bem esse número. 3703-4004. Planos Móveis Planejados. E aqui no nosso estúdio, os nossos convidados e também os nossos comentaristas. Começando com o destaque do Marcelo Oliveira. Tudo bem, Marcelo? Olá, amigos do Esporte Mágico. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E o meu destaque esta semana são os 4 grandes de São Paulo nas finais do Paulista. Nosso estúdio também é o comentarista internacional Gonzaga de Oliveira. Seu destaque, Gonzaga. Um abraço, Cássio Freires, um abraço você ligado aqui no Esporte Mágico, Hélio Rubens, Ricardo, Marcelo. Meu destaque foi para a segunda partida do Franca diante do Palmeiras. Não deixou o time da capital jogar. Fez a diferença desde o começo, um partidaço do Franca Basquete. Ricardo Costa. Olá, Cássio, olá, Hélio, olá, Gonzaga, olá, Marcelo, olá, telespectadores. O meu destaque vai para a semifinal do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e Atlético empataram por 1-1. O Cruzeiro manteve a vantagem do empate na próxima partida e o Atlético manteve a escrita: há 10 partidas não perde para o Cruzeiro. Hélio Rubens, seja bem-vindo ao Esporte Mágico. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande, um prazer estar com todos vocês e esperando que nós possamos tirar o maior proveito desse programa e com certeza de ótima audiência. Eu fico muito feliz de estar participando. E o Ricardo Costa tem um recadinho para você da Planos Móveis Planejados. Roda aí. O seu ambiente pode se tornar uma grande fonte de prazer, requinte, elegância, sofisticação. Tudo o que você precisa para decorar sua casa ou escritório. Planos Móveis Planejados. Projetos que valorizam seu ambiente. Profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado. Planos Móveis Planejados, atendendo Franca e região com a garantia de um serviço da melhor qualidade. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, no Jardim Petralha. Fones 3703-4004 e 99127-4581. Ligue agora e peça um orçamento ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Estamos de volta com o programa Esporte Mágico aqui pela tela da Nova TV, canal 3 da NET. Vamos falar sobre a Francana, que jogou no final de semana e empatou com a Itapirense em 2-2 e já está rebaixada para a última divisão do futebol paulista, tem apenas 6 pontos na última colocação. Vamos começar a falar da veterana com Marcelo Oliveira. Pois é, agora que já desceu, a Francana ganhou um jogo e empatou outro, né? É uma pena que ela foi agora começar a jogar mais ou menos, ganhou um jogo, empatou outro, mas infelizmente está na 4ª divisão e vamos planejar a Francana para 2016. Gonzaga? Olha, é juntar os cacos, se é que tem cacos, né? Porque espatifou tanto com a veterana, 4ª divisão, lanterna, uma campanha medíocre, é triste demais para o torcedor de futebol, principalmente aqueles que ainda gostam, amam futebol da nossa Francana. Ricardo? Cássio, a boa notícia foi finalmente uma vitória da Francana após 22 partidas sem vitórias. 6 no ano passado, as 6 últimas, e 16 nesta temporada. Na 17ª rodada, a Francana venceu por 3-1 e por muito pouco, por uma partida, não igualou aquela marca tão negativa do Ibis no início da década de 80, quando foi tido como o pior time do mundo, por ter ficado 23 partidas sem vencer nenhuma e 9 derrotas consecutivas. A Francana até ultrapassou, teve 12 derrotas consecutivas. Com relação a esse jogo, eu queria destacar, aqui no Esporte Mágico, o nosso telespectador será privilegiado. As únicas imagens de gols desta partida, da vitória da Francana, foi feito pelo nosso amigo cinegrafista, que trabalhou com a gente durante muito tempo, Luan Saltori, e vocês veem aí, enquanto a gente está fazendo esses comentários da Francana, que agora, como o Gonzaga disse, é juntar os cacos, quem sabe, para o próximo ano ter aí uma recuperação boa. Só para finalizar, a notícia ruim é que
pode ser que essa vitória da Francana seja cancelada. Há uma possibilidade do Cotia ser eliminado da competição e, com isso, todos os resultados sejam eliminados. Por causa do WO, né? Exatamente, 2 WO sofrido em casa. Hélio Rubens Garcia, se eu não tiver enganado, você já jogou na Francana, né, Hélio? Joguei. Que avaliação que você faz desse momento do clube? Quando eu jogava, com 17 anos de idade, eu jogava futebol mesmo. Depois eu comecei um pouco tarde no basquete. E aconteceu um fato interessante comigo, porque os times grandes vinham no interior fazer pré-temporada. Eu joguei contra o Corinthians, eu joguei contra o São Paulo. O São Paulo queria me levar, rapaz. Foi a coisa mais interessante, né? E quando nós fomos jogar contra o Atlético Mineiro, um amigo meu chegou para mim e falou assim, a semana seguinte, do São Paulo: olha, você está jogando futebol bem demais, o São Paulo quis te levar, mas você já está no basquete também, rapaz. Você não ganha nada, é da seleção amadora de futebol. Conversa com o presidente da Francana, na época o seu Ângelo Tornatore, caso te aconteça alguma coisa, para ele te garantir, você não tem contrato. E eu fui muito gostosão lá conversar com o seu Ângelo Tornatore. Seu Ângelo, não tenho contrato, não quero ganhar nada, jogo futebol porque amo futebol, São Paulo quer me levar, mas eu ainda não decidi. Eu queria uma garantia para esse próximo jogo. Ele disse para mim: eu não posso dar, se você quiser assinar contrato é na hora, você vai ganhar dinheiro no São Paulo, a Francana vai ganhar alguma coisa. E eu saí de lá e falei: ele vai dar garantia, eu era titular. Você acredita que ele trouxe um médio volante do Botafogo de Ribeirão Preto para jogar contra o Atlético e não me deu garantia? Eu me lembro bem porque foi o ano que a minha mãe faleceu e eu chorava feito uma criança de não ter jogado, né? E ela falou para mim: calma, meu filho, não chora não, vai para o basquete, o ambiente é melhor. Aquele dia eu decidi, não jogo mais futebol e fui para o basquete. E a fase Mas a Francana, a gente lamenta muito. Eu acho que, a exemplo do basquete, é a representação do nosso município. Deveria ter uma reação das forças vivas da cidade, Câmara Municipal, Prefeito Municipal, Diretoria da Francana, fazer uma avaliação. Eu me sinto bem à vontade, porque quando a Francana subiu em 77 para a divisão especial, eu participava, ajudava na preparação física, conhecia todos os jogadores, e é muito lamentável. De qualquer forma, uma quarta divisão não deixa de ser um atrativo, e que se comece tudo novamente, mas estruturado, visando posições futuras, campeonatos de melhor divisão, de melhor nível. Eu acho que a Francana merece. O povo, a população adora o futebol, como em qualquer lugar do Brasil, e eu espero que haja essa reação. Nessa aí, Cássio, o futebol perdeu um grande craque, mas o basquete ganhou o mito. Hélio Rubens Garcia. É verdade. Aproveitando o Hélio, vamos falar também sobre o basquetebol. 2 vitórias para cima do Palmeiras. O primeiro jogo, Franca 79-74 para o Palmeiras. O segundo jogo, Franca 81-64 para o Palmeiras. E Hélio, e o Franca no NBB nessa fase? Passa para a próxima, na sua avaliação ou não? Eu acho que sim, porque eu percebi na equipe do Palmeiras uma boa equipe, mas com atuações irregulares. Veja que o primeiro jogo o Palmeiras teve para ganhar. E Franca manteve uma estrutura boa, acabou vencendo. E no segundo jogo, eu senti um time do Palmeiras totalmente descaracterizado, jogando mal, o principal jogador nem iniciou a partida. E Franca ganhou bem, porque o basquetebol de Franca está com uma característica interessante, ele tem uma regularidade boa de atuações. Por isso mesmo eu creio que deve ganhar um jogo em São Paulo, se não ganhar, se ganhar um já está classificado, se perder, ainda de qualquer forma, perder os 2, volta para Franca, e eu acho que nessas alturas Franca deverá estar classificado para outra fase. Ricardo? O Hélio, modestamente, não quis citar, mas eu friso aqui. Na primeira partida, quando o Franca, como ele disse, esteve muito próximo de perder, o Elinho fez uma partida estupenda. Acertou 6 arremessos de 3 pontos em 7 tentativas. Um aproveitamento espetacular. O Cobos também teve muito bem, acertou 3 lances de 3 em 4 tentativas. Isso aí fez a grande diferença nessa partida. Comentarista internacional Gonzaga de Oliveira. O Cássio, o segundo jogo, Franca, depois dessa vitória apertada no primeiro jogo, fez uma partida muito fácil. Teve aquela pane no começo do jogo, parece que fez bem pro time de Franca. Começou, abriu ali 10, 15 pontos, chegou até no segundo quarto abrindo 20 pontos e não deixou o time do Palmeiras reagir. Não é muito comum, eu estava comentando em off com o Hélio, que quando uma equipe
ela abre 20 pontos, a tendência de quem está atrás, por mais que tecnicamente não seja uma equipe muito qualificada, você tira esse resultado, porque a equipe que está na frente vai experimentar um jogador ali, pode fazer algumas mudanças para descansar um jogador, enfim. Mas Franca não deixou. Foi uma vitória até certo ponto inesperada no sentido de Franca abriu, repito, os 20 pontos e levou até o quarto final. Antes do Marcelo, alguma observação, Hélio? Não, com relação à primeira partida, né? O Elinho foi eleito o MVP daquela série, né? Daquele jogo. Do jogo não, de todos os jogos. Da primeira rodada. Da primeira rodada, né? E eu fico muito feliz porque ele é um jogador com muito boa personalidade, tem bom caráter, ele não fica iludido com as coisas, ele trabalha dentro de uma realidade. E por isso mesmo está aí, jogando muito bem, eu fico muito feliz. E por falar no Elinho, você fez uma matéria com ele, Marcelo? Fiz uma matéria com meu amigo Elinho, foi muito legal, papo descontraído, né? E falando a respeito disso, o Elinho tá voando baixo, gente. O menino tá com... Eu não vou falar a idade dele aqui não, senão ele vai ficar bravo comigo, mas não é mais um mocinho e tá jogando muita bola. Eu acho, o Elião também, em off, a gente estava falando aqui, o Elinho joga mais uns 4 anos aí, tranquilo, em alto nível, sem erro nenhum. E eu queria falar também o seguinte, o Franca... Eu já sou o mais otimista de todos aqui. Nós já estamos enfrentando o Bauru. O próximo adversário de Franca já é Bauru. Tenho certeza disso. E há pouco tempo atrás agora bateu na trave, gente. Ganhamos 2 partidas, perdemos 2. Perdemos na última partida, nos detalhes. Por nada que Franca elimina Bauru no último playoff que as 2 equipes fizeram. E eu acredito no Franca sim. Franca não está tendo nenhum jogador machucado. No próximo jogo agora o Coimbra já volta. Não tem ninguém machucado, o time de Franca está completinho e tem que ter fé e esperança que nós vamos vencer Bauru também. Roda então a matéria que o Marcelo Oliveira fez com Elinho. Vamos ver. Você sabe que o torcedor entende de basquete. Tivemos no auge o time que você foi campeão brasileiro, campeão paulista. E já faz um certo tempo que não se destaca mais o time de Franca. A torcida está cobrando isso. Esse time do momento, vamos falar desse time agora. O que o torcedor pode esperar deste time, Elinho? Olha, esse time é um time competitivo, é um time que tem jogadores maduros, jogadores experientes, mesclado com jogadores jovens. O campeonato é um campeonato difícil, é um campeonato equilibrado. Estamos em pleno andamento aí e provavelmente a gente passando pelo Palmeiras, a gente vai pegar Bauru nas quartas de final. É duro, mas é duro para todo mundo. Eu dizia que... as vezes que nós conquistamos os títulos aqui em Franca foi sempre na base da superação, na base da dificuldade, superando algumas dificuldades momentâneas de contusão, enfim. Franca sempre foi marcada por isso. E está na hora de voltar a marcar com isso também, entendeu? Acho que a gente está próximo de tentar fechar um ciclo, temos tudo para ganhar, inclusive de Bauru. E é com essa força, com essa mentalização que a gente tem que ir para, se Deus quiser, poder superar essas grandes equipes e conquistar um título tão sonhado aí novamente para Franca. E sente muita falta, além de estar trabalhando com o teu pai, você trabalhou com ele até recentemente agora, sei que vocês têm um elo, um vínculo muito grande de respeito, tá certo que é pai e filho, mas há um respeito de atleta, de profissional de um com o outro, que isso eu já percebi e já vi de perto. Sente falta, dá vontade de voltar a trabalhar com o teu pai? Com certeza eu sinto falta. Eu trabalhei praticamente a minha vida toda. Eu cheguei aí para o Vasco 6 meses antes que ele. Joguei 1 ano aqui em Franca, ele ainda estava no Vasco. Mas da minha carreira toda, acho que eu fiquei 2 anos longe dele. Então eu dizia sempre que eu queria estar junto com ele, porque a chance de ganhar era maior, né, ao lado dele. E o meu pai realmente é um cara que me inspira diariamente. Apesar de não estar trabalhando com ele tem ido em alguns treinos, tem me dado vários toques, acompanha os jogos, sempre me dando dicas, me cobrando alguma coisa que eu preciso de melhorar até hoje. E isso tem sido muito importante para mim. É sem dúvida nenhuma que eu sinto a falta de trabalhar com ele, apesar de estar feliz. Tem o Lula como treinador, que é um excelente treinador. Mas eu consigo superar essa falta aí através dos toques que ele me dá fora da quadra. E por eu estar jogando em Franca, isso aí facilita, né? Por eu estar jogando em Franca e ele morando em Franca, isso facilita bastante. Vamos fazer uma brincadeira com ele então? Ele está lá no programa, ele está lá no estúdio agora. Você vai fazer uma pergunta para ele, depois eu vou fazer outra. Você quer fazer primeiro ou eu faço? Eu acho que você faz. Pode fazer primeiro? Vai. Elião, prazer falar com você aí. Você está do meu lado no estúdio agora nesse momento. E eu queria dizer o seguinte para você.
Infelizmente, uma hora a lenda também, a lendinha aqui vai parar de jogar. E eu tenho certeza que vai ser treinador. E aí, você vai trabalhar do lado do Elinho? Como é que vai ser isso? Vai ser aqui em Franca, hein? Não pode ser outro lugar não, hein? Pode ser? Agora a sua pergunta pro seu pai, Elinho. Bom, a minha pergunta para ele vai em relação à parte de formação, né, de atletas. Eu digo sempre que da quantidade você tira a qualidade. Agora mesmo eu estava te dizendo isso. Eu queria perguntar para ele o quanto ele acha importante a formação da pessoa através do esporte. Então, muitos jogadores que trabalham com 15, 16, 17, 18 anos, mas não vão para a equipe profissional. E isso, para mim, eu não considero problema nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que é muito importante a formação. Eu tenho muitos amigos que falam o foco, a dedicação, a disciplina, o respeito que eu aprendi no esporte foram muito importantes para a minha vida pessoal. Eu gostaria que ele dissesse o quanto é importante essa dedicação, essa disciplina que o esporte passa para as pessoas, para depois colocar em prática na sua vida pessoal, além dos esportes. Ele vai estar respondendo essa pergunta lá no estúdio. Bom, eu estou ajudando aí nesse conselho gestor, sempre participando dos treinos, converso muito com o Elinho, e há uma possibilidade do Vasco voltando para o basquetebol, aí no comando do Eurico Miranda, da gente voltar a trabalhar juntos, eu como supervisor, ele como técnico, é o que ele quer. E eu acho que o Elinho, pelo relacionamento, pelo conhecimento, pela experiência vivenciada esses anos todos, ele será um excelente técnico. E agora, respondendo ao Elinho, eu quero dizer que o esporte é um agente educacional, formativo fantástico, na formação do caráter, no burilamento da personalidade, na convivência em grupo, do discernimento de saber o que é certo e o que é o errado. E é por isso que a gente tem, não o esporte somente como uma apresentação de um espetáculo, mas a formação do indivíduo, né? Eu passei por essa experiência muito grande, muitos jogadores que eu tive que eram problemáticos, acabaram virando gente em função da prática do esporte. Então eu acho que o esporte é um agente educacional fantástico. Ricardo? Hélio, para encerrar sobre o basquete, depois dessas duas vitórias contra o Palmeiras, que Franca tem grande chance de passar para a próxima fase, com atuação brilhante no segundo jogo, você acha que é possível Franca vencer também o Bauru na próxima fase? Eu acho que existe essa possibilidade, mas eu vejo também com muita dificuldade, porque o Bauru está se revelando aí como disparado a melhor equipe do campeonato, formado por vários jogadores nas posições, jogadores de ótimo nível, mas não significa que seja imbatível, não. Eu acho que há possibilidade de vencer o Bauru. É difícil, mas não é impossível, até porque eu vejo que a equipe de Franca é uma equipe muito bem constituída, entendeu? Eu brinco sempre lá e falo às vezes que precisa jogar com um pouco mais de velocidade, mais contra-ataque, mas é uma equipe muito bem formada. Eu tenho a impressão que de qualquer forma será uma série muito bonita e que tudo pode acontecer. Eu espero que Franca possa surpreender o Bauru, como aliás na nossa carreira e na história do basquetebol de Franca, foi sempre superação e conseguimos grandes resultados, até um vice-campeão mundial ganhando do Real Madrid dentro da Europa, né? Após o intervalo, a gente volta com outras informações aqui no Esporte Mágico. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve.
Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um andar leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um andar leve. Andar leve, qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o programa Esporte Mágico aqui pelo canal 3 da NET, Nova TV Franca. Vamos falar agora sobre a Fórmula 1. Nós tivemos no final de semana o GP da China. O Lewis Hamilton ficou na primeira posição e o Felipe Massa na quarta colocação brasileiro. E essa competição, comentarista internacional Gonzaga de Oliveira. Cássio, as Mercedes estão sobrando, dificilmente esse campeonato sai da mão de Hamilton, que ganhou mais uma vez. Nico Rosberg chegou em segundo e o Vettel, que é um grande piloto, tirando o que pode ali da sua Ferrari, chegou em terceiro. E a Williams de Felipe Massa largou em quarto e chegou em quinto. Mas um bom começo para essa equipe, que eu acredito que para o ano que vem devemos ter aí o Felipe, se continuando na Williams, a gente espera fazer um campeonato até para brigar por título. E Felipe Nasr, né, que é a nossa esperança, que corre pela Sauber, largou em nono, chegou em oitavo, está sobrando no sentido sim na frente da Force Indy, ou seja, muito bom começo desse brasileiro. Repito, as Mercedes, olha, dificilmente. O Marcelo parece que pensa diferente. Eu acho que é o seguinte, não é que eu penso diferente, a Ferrari contratou um talento muito grande que é o Vettel. E na hora que a Ferrari pegar gosto para ganhar algumas partidas, ganhar algumas corridas, o Vettel é candidato a ser campeão. E o Felipe Nasr, esse menino aí, promete muito ainda. Falando do campeonato inglês, nós tivemos um clássico, Manchester 4-2 para o Manchester City. Essa competição, Gonzaga? O campeonato inglês, Cássio, o campeonato mais importante, mais competitivo, mais charmoso, mais rico em todos os sentidos, o melhor campeonato do mundo. Ele ganha disparado de alguns campeonatos, próximo, até na frente ali do espanhol, na frente do alemão. De qualquer forma, a equipe do Manchester United, essa equipe que ficou fora da Champions League ano passado, porque não ficou entre as 4 primeiras, fez um clássico com o Manchester City, venceu, tem uma defesa muito bem postada com o Smalling, com o Blind, que o Ricardo gosta muito desse lateral que joga pela seleção holandesa, certo? É um time young, uma equipe muito boa, o meio de campo com o Carrick, tem ali o Fellaini, esse belga que era para ter sido mandado embora. O Van Gaal chegou lá e arrumou o time. Rooney, que é o craque do time, sem dúvida nenhuma. Falcão Garcia pegou o Manchester City, que tem uma equipe, Cássio, muito bem postada, que tem a defesa com o David Keres, com o Company, um time muito bem armado. O Fernandinho, tem o Yaya Touré, o Ricardo é fãzaço dele, compara ele até com o Ademir da Guia, e de fato o cara joga muita bola mesmo. E o Agüero fez 2 gols. No final, 4-2 para o Manchester United nesse campeonato. O Chelsea é o líder e dificilmente vai deixar escapar o título. Falando da Libertadores, destaque para Atlético Mineiro 2-0 Santa Fé, Cruzeiro 3-0 para o Mineiros. E a competição, Ricardo? Olha, o Atlético com essa vitória voltou a brigar, ele começou muito mal com 2 derrotas, com essa vitória chegou a 6 pontos, igualando ao próprio Independente Santa Fé. O Colo-Colo tem 9 pontos, então o Atlético agora que joga com o Atlas nessa semana, é um jogo difícil lá no México, mas tem tudo ainda para passar para a próxima fase. O Cruzeiro, que venceu muito bem o Mineiros, é o líder do seu grupo com 8 pontos, o Universidade do Sucre tem 6 pontos na segunda colocação, lembrando que o Cruzeiro é a única equipe da atual edição da Libertadores que não sofreu nenhum gol ainda. E aí eu pergunto para o nosso convidado, Hélio Rubens, que acompanha todos os esportes, é um apaixonado também por futebol, como ele está vendo essa edição da Libertadores e se o Corinthians é tudo isso mesmo que tem se dito por aí. Eu acho que há um equilíbrio muito grande, né? Mas, já respondendo a essa pergunta sua, o Corinthians, ele é muito bem dirigido. O técnico é competente, entendeu? Tem o time nas mãos, sabe como administrar, é bom no treinamento, a equipe muito bem preparada. Então, eu não sou corintiano, mas eu acredito muito no Corinthians. Após o intervalo, a gente volta com outras informações aqui no Esporte Mágico.
Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Manigla 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pelo Canal 3 da Nova TV e além do Canal 3, você pode assistir a gente pela internet nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Esporte Mágico, no YouTube, youtube.com/Esporte Mágico Franca. Nesse bloco vamos falar também sobre a final da Liga Nacional de Voleibol que o Gonzaga acompanhou no final de semana, Gonzaga. Não só eu, como muitos brasileiros, principalmente Minas Gerais, Mineirinho, lotado, uma final daquelas de tirar o fôlego, porque o vôlei, o segundo maior esporte ao lado do basquete praticado no país, e até digo isso, o Hélio está aqui, eu até vou dizer uma coisa, o basquete, por ter ficado 3 Olimpíadas fora, perdeu um pouco de espaço, mas ainda é, sem dúvida, um esporte muito praticado. O basquete ficou fora das Olimpíadas de 2000 em Atenas, e ficou em 2000 em Sydney, em 2004 em Atenas, em 2008 em Pequim. Isso é muito prejudicial. Quero até depois a palavra sua, Hélio Rubens, porque nem todo mundo tem um time de basquete. Então a seleção é o espelho. Mas essa partida do SESI diante do Cruzeiro, um jogaço. O SESI que tem ali o levantador Marcelinho, tem o líbero Serginho, 2 jogadoraço, Murilo, Lucão, um timaço. Começou bem, ganhou o primeiro set, perdeu o segundo e no terceiro set, Cássio estava com o set na mão, 24-22, deu uma moleza lá, que no vôlei isso não se permite, acabou perdendo o terceiro set. No quarto set, a boa equipe do Cruzeiro, que tem o William, que tem o Alice, que tem Leal, esse cubano que joga muito vôlei, foi uma festa, sem dúvida nenhuma, para os amantes do voleibol com essa vitória. 5 anos seguidos, o Cruzeiro na final da Liga de Vôlei. Cássio Freires. Hélio? Eu acho que o voleibol no Brasil cresceu muito, né? Eu acompanhei o vôlei desde o seu início, quando eu jogava basquete, e vejo que hoje o vôlei do Brasil é uma potência mundial, verdadeiramente, né? Há um clima de estrutura do trabalho, desde as categorias menores, surgindo jogadores fantásticos, trazendo alguns jogadores. Esse cubano, que é considerado o melhor jogador de vôlei do mundo, ele inclusive está querendo se naturalizar. Então eu assisti o jogo também, é impressionante, né? Como é que os esportes desenvolvem de tal forma que você fica bobo de ver a beleza que principalmente quando há uma decisão, né? E o Cruzeiro lá, com um Mineirinho lotado, gostei do Paulo Scaff, que é o presidente do SESI, entregando as medalhas para a sua equipe vice-campeã. Foi maravilhoso de ver, exemplo para todos nós. Falando em Minas, vamos destacar o Campeonato Mineiro, que apresentou o clássico no final de semana. Atlético Mineiro 1 para o Cruzeiro. Eu começo lá pela ponta esquerda com o Marcelo Oliveira. Se esperava muito mais, né, do Cruzeiro. Foi um jogo truncado, jogador agredindo o outro. Eu achei que tinha muito... as torcidas esperavam muito mais. São Paulo, por exemplo, comparando com isso, todos os jogos foram mais emocionantes. Rio de Janeiro e Minas tá muito atrás de São Paulo. Eu acho que os dois times ficaram muito truncados, muito defendendo. E eu acho que na próxima partida
a gente espera mais dessas duas equipes. Gonzaga? Olha, Cruzeiro e Atlético, né, infelizmente, por questão de não ter, digamos assim, faltou um pouco de cuidado para fazer essa semifinal, que seria o bom para o futebol de Minas, as duas equipes fazerem a final. Um jogo aí que, digamos assim, equilibrado, muito bem disputado, e vai ficar para a segunda partida. Já visto que empatou na Toca do Coelho, Cruzeiro 1-1, e vai jogar agora no Mineirão. Deverá a segunda partida no Mineirão, acredito, com 50 mil pessoas no mínimo, e como o Marcelo falou, acredito que esse jogo sim vai ser um pouco mais emocionante. Ricardo? É uma pena uma semifinal e não a final do Campeonato Mineiro com essas duas equipes, que estão pagando caro pela incompetência que demonstraram na última rodada, quando o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Tombense e o Atlético Mineiro fora de casa pelo Boa Esporte. E aí se encontraram nessa fase, com esse empate, como eles disseram, um jogo bastante equilibrado, o Cruzeiro manteve a vantagem. O Cruzeiro joga pelo empate no próximo domingo e com isso... Com o empate, o Atlético manteve uma escrita. Há 10 jogos, desde 2013, julho de 2013, foi a última vitória do Cruzeiro sobre o Atlético. E naquela ocasião, inclusive, o Atlético estava nas finais da Libertadores, então jogou com o time reserva. O Cruzeiro tem esse lado aí que está complicado para superar. Lembrando que no outro jogo, a Tombense e Caldense empataram por 0-0. A Caldense tem a vantagem do empate no segundo jogo. A Caldense, que foi campeã mineira em 2002, quando os grandes não disputaram o Campeonato Mineiro, disputaram os campeonatos regionais naquela ocasião. Hélio Rubens Garcia, quem passa para a próxima fase, o Atlético ou o Cruzeiro? Olha, eu acho que o Cruzeiro, inclusive, relembrando a temporada anterior, está melhor estruturado para conseguir, mas há um equilíbrio muito grande entre essas duas equipes. Semifinal do Campeonato Carioca apresentou no final de semana Fluminense 2-1 para o Botafogo e o Vasco empatou com o Flamengo em 0-0. Marcelo. Olha, eu vou te falar uma coisa. O futebol carioca, meu amigo, eu estou vendo os jogos do Campeonato Carioca, tá uma vergonha. É rachão mesmo. Eu tô achando um absurdo que esses jogadores estão fazendo com a torcida, gente. Tá faltando raça, faltando vontade, não sei o que está acontecendo. Esse 0-0 foi horroroso. E o Fluminense também ganhou, mas mesmo assim não me convence, não. O futebol carioca, para mim, precisa melhorar muito, muito, muito. Não dá nem vontade de comentar o Campeonato Carioca, vocês vão me desculpar. Gonzaga? Olha, eu acredito assim, o jogo foi muito faltoso. As equipes se pegaram muito, já com 10 minutos, cartão amarelo. Parece que já, entenda, o time do Luxemburgo, que é o Flamengo, a boa equipe do Flamengo, é a equipe que o Luxemburgo põe as suas equipes para jogar para frente. Mas do outro lado, pega o Vasco, parece que combinaram, não vamos deixar ninguém jogar. Então ficou um jogo feio, um 0-0, faltou futebol, como o Marcelo disse, eu não tenho dúvida disso, a gente esperava, porque, e outra coisa, um público, pouco mais de 20 mil pessoas também deixou a desejar. Acredito que tem que repensar um pouco os cartolas, as pessoas que lidam com o futebol, porque Flamengo e Vasco, gente, devia ser um clássico para falar assim, não tem nenhum clássico maior do que eles na América. Comparando a Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, Internacional e Grêmio, mas fica uma semifinal dessa deixando muito a desejar. Equipes que têm bons jogadores, não são equipes do nível do Corinthians, isso não resta dúvida, do nível de Atlético de Cruzeiro, mas de qualquer forma, se você entra com o intuito de... o Doriva, que foi um jogador volante, pegador, é o estilo dele, talvez já entrou por característica, eu vou fazer a minha parte. Agora, resumindo as coisas, faltou futebol no Fla-Flu. Ricardo. Olha, Cássio, vamos por partes. Fluminense e Botafogo. O grande destaque desse jogo, o Fred, que marcou 2 gols. Com esses 2 gols, ele chegou a 301 gols na sua carreira, 150 gols com a camisa do Fluminense, se tornando o 6º maior artilheiro do tricolor. E com esses 2 gols também dispara na artilharia do Campeonato Carioca com 11 gols, deixando Marcelo Cirino e Alexandro com 9 gols. E interessante, o Botafogo, que tinha a vantagem nas semifinais, o regulamento absurdo do Campeonato Carioca não permite que o Botafogo, vencendo por 1 gol de diferença na próxima partida, ele vá à final. A vantagem do Botafogo era 2 empates. Uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols não significa vantagem. Com isso, o Botafogo, se vencer por 1 gol, teremos disputa de pênalti. Se vencer por 2 ou mais gols, o Botafogo passa para a próxima fase. Flamengo e Vasco, 1-0-0
com boas chances de gol para as duas equipes. O goleiro do Flamengo foi um dos destaques da partida, fez 3 grandes defesas, mas o grande destaque negativo dessa partida foi o árbitro João Batista de Arruda. Simplesmente ele apitou a partida como se ele fosse um árbitro de UFC. Ele permitiu tudo. Com 15 minutos de jogo, ele permitiu uma entrada simplesmente absurda do bom jogador, tecnicamente, Jonas, que deu uma pesada no peito e pegou no rosto do Gilberto, que teve que dar até pontos. Com 15 minutos de jogo, ele não teve peito para mandar o Jonas para a rua e, com isso, ele abriu o cartão de visitas para pancadaria. O jogo todo foi assim, das duas partes, com várias jogadas violentas. Terminou o jogo sem um jogador sequer expulso. Hélio Rubens, e o Campeonato Carioca acompanha também? Acompanho, mas eu acho que o Campeonato Carioca é meio que brincadeira, né? Não tem muita seriedade. O Fred, que é um ídolo, o Campeonato Carioca tem que acabar. Tá? Mas com as coisas publicamente falando isso, quer dizer, eu vejo as grandes equipes do Vasco aí. Eu que trabalhei lá no Vasco naquela época, o Eurico Miranda falava abertamente, o jogo contra o Flamengo é decisão. É decisão, não importa os outros. Esse tem que ganhar, o Flamengo tem que ganhar. Então aquela coisa que é meio brincadeira, né? Sei lá. Ele costuma dizer, se o Eurico fala assim, eu disputo uma competição, 2 competições. Uma é contra o Flamengo. Jogar contra o Flamengo num campeonato já é uma disputa de título para o Eurico Miranda. Palavras dele. É isso mesmo. E no basquete era a mesma coisa, né? E a gente se consagrou lá no Vasco por isso. Os maiores títulos que nós tivemos foi em cima do time do Flamengo, né? Então, para a torcida do Vasco não tinha coisa melhor. Lembrando que nesse jogo o Marcelo Cirino teve 2 grandes chances no primeiro tempo, perdeu 2 gols que faria com que ele igualasse ao Fred. E lembrando que o Flamengo tem a vantagem, joga pelo empate na próxima partida, já que empatou, então tem a vantagem do empate. E o Flamengo que não perde para o Vasco da Gama há 11 partidas. Após o intervalo, a gente volta com as informações do Paulistão 2015. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petalha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Estamos de volta aqui no canal 3 da NET Nova TV Franca com Esporte Mágico e agora vamos falar sobre o Paulistão. Nós tivemos no final de semana Corinthians 1-0 Ponte Preta, São Paulo 3-0 Red Bull Brasil, Palmeiras 1-0 para o Botafogo, Santos 3-0 para o 15 de Piracicaba. Com esses resultados, nós teremos na semifinal Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo. Eu começo com você, Marcelo Oliveira. Então, acho que aconteceu, Cássio, o que se esperava, né? Os 4 grandes que estavam se destacando, estavam liderando o campeonato com folga, com tranquilidade, ficaram os 4 merecidamente. Agora vamos ver agora quem vai chorar mais alto agora, né? Eu achei que a arbitragem teve um destaque enorme nesses 4 jogos, inclusive caiu lá em Itaquera, como é que é? O árbitro opera? Eu escutei essa frase semana. Não, caiu Itaquera, o árbitro opera. Mas assim, ó, eu acho que um detalhe, gente, de um gol muda muito a partida. Se aquele gol fosse validado para o Ponte Preta, a história do jogo seria outra. Mas assim, agora vamos lá, né? Vai ser Palmeiras
E Corinthians, Santos e São Paulo. Eu acredito, mais uma vez, que o São Paulo supera o Santos e acredito que o Corinthians também tira o Palmeiras, vai dar uma final aí, Santos e Corinthians. Gonzaga? Ô Cássio, 4 jogos, onde se esperava que os 4 grandes fossem passar, começando no sábado, o jogo do Corinthians com a Ponte Preta. Esse confronto era esperado mais difícil, de fato foi. A Ponte é um time complicado de jogar contra ela, um time muito bem armado. O Guto Ferreira é um cara muito bem articulado, um cara que conhece, já treinou clube grande como o Palmeiras e não teria moleza. Agora, o Corinthians é um time muito bem armado, muito bem definido com a sua defesa, com o Gil, com o Felipe. Ali você tem o Fagner, você tem ali o meio-campo com o Ralf, você tem ali o Danilo, jogadores que articulam, sem o Ferreiro, que infelizmente está com dengue, né? Vai ficar fora talvez até da semifinal. E agora, o resultado, esperava um jogo apertado. Agora, um erro de arbitragem fez com que as coisas, o resultado poderia ser outro. Mas, de qualquer forma, uma vitória até esperada. E o Palmeiras jogou no domingo, mas antes, no sábado, o São Paulo pegou o time do Audax, até no começo, Cássio, o Audax foi para frente, o Rogério fez 2 defesaças e poderia ter sido na frente, mas depois conseguiu fazer 1-0. O time do São Paulo parece que soltou. Parece que a saída do Muricy está fazendo bem, agora não dá para entender. Tinha alguns jogadores lá que não estavam muito contentes, é coisa do futebol. 3-0 para o Tricolor, e o Palmeiras no domingo pegou o Botafogo, um time bem armado, um time muito bem definido. E aquele gol do Botafogo lá, Gonçalo? Aquele gol lá foi meio mandrake também. Foi um gol, na minha opinião, válido. Errou no goleiro. Exatamente. O Botafogo que tem Zé Roberto e André Santos na reserva, para você ter uma ideia. 2 jogadores que já passou aí por clubes como Flamengo, como Corinthians. E depois o Santos, à tarde, conseguiu fazer 3-0 no 15 de Piracicaba, um jogo que também era um resultado esperado. Resumindo, os 4 grandes para o bem do Campeonato Paulista, e a televisão, claro, que ter 2 finais com 4 grandes é tudo que se esperava. Ricardo Costa. Olha, como dissemos no Esporte Mágico, desde janeiro, com um mês de pré-temporada que tiveram, as equipes grandes sobram nesse campeonato. Houve equilíbrio mesmo apenas no confronto entre Corinthians e Ponte Preta. Os demais, o Palmeiras, apesar do placar de apenas 1-0, o Palmeiras sobrou sobre o Botafogo. Vi dessa forma. Não concordo com eles, na minha opinião, houve a falta sim do cara do Botafogo, ele tocou no ombro do Fernando Praz, o goleiro no alto, qualquer toque é falta. E o Corinthians, o erro de arbitragem também foi um erro, é incontestável, a imagem não deixa mentir. Mas é perdoável porque o lance foram 2 lances complicados no mesmo lance, com diferença muito pequena. Inclusive o segundo lance, o cara estava impedido, o Renato Cajá estava impedido, porque ele não estava impedido porque ele estava atrás da linha da bola. Então são várias situações que é admissível um erro do auxiliar naquela situação. O São Paulo, apesar das 2 grandes defesas do Rogério Ceni no começo aí, fez a diferença, mas o São Paulo sobrou, como era esperado, muito acima. E o Santos sobre o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba é a equipe desses 8 classificados, a mais fraca delas, então nenhuma novidade. Deu a lógica, os 4 grandes na final. O Corinthians que joga contra o Palmeiras em casa, porém não vai ter o seu ataque titular. Guerreiro e Emerson estão fora do jogo, Guerreiro com dengue e o Emerson com o 3º cartão amarelo. Hélio Rubens Garcia. Olha, eu acho que os 4 grandes, eles fazem uma grande diferença mesmo, né? Por isso é que chamam os 4 grandes. Eu vejo que o diferencial, na minha opinião, porque tecnicamente eles se equivalem, inclusive com os jogadores, é o aspecto do comando. São os técnicos. Com que estado de espírito o técnico faz com que a equipe jogue dentro daquilo que precisa, dentro das características do time e individualmente. E eu vejo o Tite superior. Pelas entrevistas, eu vejo o Tite superior com relação à liderança, ao relacionamento, porque o relacionamento é o maior investimento. Então, eu não sou corintiano, mas eu acho que vai dar Corinthians. Então, Cássio, o time do Palmeiras, que é um time que contratou um caminhão de jogadores, vai ter um grande goleiro, que é o Fernando Praz,
o Vitor Hugo na zaga ali, o Zé Roberto, Arouca, o Robinho, que teve uma passagem pelo Santos, depois foi para o futebol de Santa Catarina, voltou jogando em alto nível, o Leandro. É um time comandado pelo Oswaldo de Oliveira que chegou, olha, eu acredito que vai ser um páreo diante do Corinthians muito grande. E o São Paulo, como eu disse agora há pouco, que tem uma defesa, que tem o Tolói, você tem o Doria ali, o Michel Basso, que ele pode jogar de meio, mas se precisar dele ali, joga o Hudson, que é um volante que joga ali na lateral, você tem ali o meio campo com o Denilson, você tem o Ganso, e o Alexandre Pato, parece o cara, né, começou a jogar bola, ou seja, é um time muito qualificado. Eu falava isso no Esporte Mágico, que o São Paulo parece que não tinha encontrado uma forma de jogar, porque tem muito futebol para dar, porque é uma equipe muito qualificada. O Ricardo disse agora bem o Santos que começou o ano, tinha tudo para dar errado, jogadores indo na justiça, um monte de problemas problemas financeiros, o Ricardo, o Marcelo, ele deve concordar, não é privilégio de ninguém, é de todas as equipes. Mas se acertou, os jogadores vieram, Elano, Renato, o Ricardo, o Robinho, chamou a diretoria e falou, olha, vem todos os dias aqui, vamos falar dos problemas de frente a frente. Isso é muito bom. O Hélio sabe muito bem como isso funciona. Temos um problema, vem aqui e mostra, se eu tenho um problema, eu te devo tal, mas vou te pagar tal dia. E os problemas não foram para dentro de campo. E o resultado mostrou a segunda melhor campanha, o Ricardo Oliveira, que veio, fez um contrato de risco, né? E tá aí, vai renovar com o Santos. Ou seja, tá muito bom o Campeonato Paulista de se ver, com certeza, essa semifinal. Eu queria fazer uma colocação. O Corinthians, nas últimas 2 partidas, caiu o nível do Corinthians, hein? Esse não é aquele mesmo Corinthians, não. Confiante. O pessoal já está enfrentando o Corinthians mano a mano, não está tendo mais. O pessoal já estava perdendo de 1-0 para o Corinthians, não está desse jeito mais. Outra coisa, o Palmeiras, na minha opinião, ganhou no sufoco, sim, porque o jogador do Botafogo perdeu um gol. Cara a cara, se faz aquele gol ali, a casa caía, meu amigo. Então, Corinthians e Botafogo passou sufoco. E discordo do Gonzaga também. Tolói, perna de pau. Né? Péssimo jogador. Cara, eu não falei que o Tolói é um craque, assim, eu acho que eu tô falando inglês aqui. Levou aquele bonezinho lá na Libertadores, lá que prejudicou. Se o São Paulo sair fora da Libertadores, ele é um dos culpados. Eu disse que a defesa do São Paulo é uma defesa compacta, que tem o Dória, que tem o Paulo Miranda. Eu falei craque aqui? Bom jogador, não, retiro, que tem uma defesa. Porque não tem nenhuma super defesa dos times paulistas. Eu não falei que ninguém é craque, aliás, não tem craque. O Corinthians, que você está acabando de dizer aí, além de ser a melhor equipe, não tem nenhuma estrela. O Santos tem o Robinho que leva o time para frente. Entendo que o Corinthians é a equipe na América, o futebol é bom por isso, é a equipe mais difícil a ser batida. Ganhar do Corinthians é missão árdua para qualquer um. Então vou falar uma coisa, se for São Paulo e Corinthians na final, o São Paulo treme na final contra o Corinthians, Rogério Ceni treme, o Tolói treme. O Corinthians então torce pro São Paulo e para final, porque se for o Santos vai ter dificuldade. Hein? Santos e São Paulo torce pro São Paulo. Com relação ao que o Hélio disse, eu concordo plenamente. A postura do Tite, esse ano sabático que ele teve, ele mostrou agora nesse retorno uma evolução espetacular. O ano passado, ainda no Esporte Mágico, quando o Dunga foi escolhido como técnico da seleção, eu emiti a minha opinião, não concordando com o Dunga de forma alguma, e aí o Gonzaga me perguntou quais opções eu entenderia que seria o melhor. Naquele momento, pelo passado, eu disse que o Tite era um grande técnico para clubes, porque eu o via como um grande armador de esquema para não perder jogos. Dessa vez, após isso, desde o começo do ano, ele se mostrou, ele manteve a mesma estrutura tática com relação à postura defensiva da sua equipe, só que ele acrescentou a questão ofensiva, ele mesmo tem dito muito isso, ele aprendeu muito no tempo que ele ficou na Europa estudando futebol. Hoje eu não tenho dúvida em afirmar que, na minha opinião, a melhor opção para técnico da seleção brasileira se chama Tite. E, Cássio, o time do Corinthians tem uma coisa, Hélio, que precisa entender. O Corinthians, quando voltou da Série B para a Série A, tinha uma defesa com o Chicão, com o William, com o Rogério e tinha o Alessandro, né? O Alessandro e o André. Tinha o meio de campo com o Christian, com o Elias e o Douglas. Esse time, então, foi um time que jogava de uma forma, num 4-4-2, variava com 4-3-3, e quando o Mano assumiu, começou a jogar da mesma forma. O Tite veio depois, né? E o Tite, quando começou, olha como as coisas no futebol
acontece? O Tite veio e o Corinthians foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores. E o André Sanches bancou a permanência dele. Quando todos os diretores falaram, vamos tirar ele, porque o cara eliminou o Corinthians. Ele bancou. O Corinthians ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro e fez muito bem. Então existem algumas coisas no futebol, olha como a história poderia ter sido diferente. E esse time do Corinthians hoje, que tem essa defesa com o Gil, com o Felipe, tem o Edu Dracena, ali você tem o Fagner, tá jogando o Endo do lado esquerdo, o Ralf, que joga, é um volante que joga de uma forma assim pro time, tem o Elias, tem o Danilo, o Guerreiro machucado, então joga da mesma forma. E o Tite, com essa parada, ele foi lá pra Europa, fez uma reciclagem, porque o cara quando para, e ele gosta do futebol, você sabe muito bem, o que eu preciso aprender? Né? Eu acho que ninguém, você pode ter 20 anos de carreira, 30 anos, eu tenho algo a aprender, porque o futebol, ele é dinâmico, na verdade, existe muitas situações no futebol que você tem que estar sempre atualizado. Então, por isso, Ricardo, que claro, todo mundo pensa assim, o Corinthians a melhor equipe da América. Porque na realidade os esportes, eles são regidos por determinados conceitos, né? Por conceitos de velocidade, conceito de defesa. Eu digo sempre que o comando é fundamental. Com que estado de espírito o comandante está fazendo o seu time treinar? Com que estado de espírito o comandante está fazendo o seu time jogar? Com que avaliações? O treinamento é fantástico. Eu sempre digo que o slogan meu era treino, não é treino, jogo é jogo, não. Treino é jogo e jogo é guerra. Eu vejo o time do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras estava arrebentado. Hoje tem mais de 100 mil sócios torcedores. Imagina a motivação desse pessoal do Palmeiras de ser mais de 100 mil sócios torcedores. A responsabilidade então é muito grande, né? Vai ser. Eu vejo que não há muito favoritismo, não. Tudo pode acontecer. Queria pegar um gancho do Hélio, então, aí, aproveitando que a comissão técnica, o comando do time é que faz valer. Vamos lá, Lula, comissão técnica, Paulão, todo mundo. Vamos lá, vamos mexer com esse time aí, gente. Vamos acreditar. E o nosso programa tem oferecimento da Planos Móveis Planejados. Requinte, sofisticação, ótimo atendimento, pontualidade, tudo isso só para você. Planos Móveis Planejados, 3703-4004. Guarde bem esse número, 3703-4004, Planos Móveis Planejados. Agora vamos chegando aqui com os nossos comentaristas e convidado também com as considerações finais, começando com Marcelo Oliveira. Vamos dar os abraços aí, né, Cássio? Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos amigos que estão nos dando, nos prestigiando com a audiência. E eu queria mandar um abraço para todos os meus clientes, pessoal da Transferarte, que é patrocinador do programa também. Mandar um beijo para minha mãe, que assiste todos os programas, minha esposa Janaína, o Yuri e o Luigi. E mandar um recadinho pro Renato, que fez um desafio. Quem que bate falta hoje no Brasil, fora o Rogério Ceni? Tem jogador hoje que bate falta também? Eu não tenho lembrança boa, não. Acho que é só o Rogério Ceni mesmo. Obrigado a todos vocês que têm sempre nos prestigiado aqui. E continua assistindo Esporte Mágico, gente. Gonzaga. Olha, um abraço aqui para o Fernando, lá do Serve Bem, torcedor do São Paulo, e o Mauro, Santista, são dois sócios, futuramente parceiros nossos aqui. E eu acredito que eles entendem, como não vão enfrentar agora São Paulo, não vai estar na final. Fernandão, olha aí, como é que vai ficar aí? É o Peixe ou o Tricolor? Você falou que o Tricolor está chegando forte aí depois desse 3-0. Você tem espaço aqui, porque o cara entende futebol. Um abração para você, para o Mauro e todo o pessoal aí. Ricardo. Olha, meu abraço especial nessa semana vai para meus familiares que me visitaram nesse último final de semana. Meu pai, minha mãe, minha filha Luana. Teve churrasco lá? Não foi churrasco não, mas teve uma lasanha deliciosa que a minha esposa Patrícia, um beijo para ela também, preparou pra gente, um franguinho caipira da melhor qualidade. Meu enteado Gustavo, a namorada dele, a Marcela, e a minha prima Mariana, que esteve lá presente com a gente também. Um abração para todos vocês que estão sempre prestigiando a gente aqui. E um agradecimento mais do que especial para o nosso convidado especial de hoje, o Hélio Rubens, que mais uma vez uma grande honra a gente ter presente uma figura tão importante como o Hélio Rubens e ajudando a gente a falar sobre todos esses assuntos, futebol e basquete, que é a grande praia dele, né? Muito obrigado, senhor Hélio. Antes do Hélio falar, e antes do Gonzaga também, eu queria, primeiro nós convidamos o Hélio Rubens pela segunda vez, está aqui presente com a gente, e agradecer ao Cabeção aí, ó, me cedeu a primeira entrevista. Valeu, Elinho. Tamo junto, moleque, é nóis. Não, eu vou te dar uma chance agora, Hélio, aqui, você fala no Esporte Mágico. Me falaram que o Curtinarski jogou melhor que você, e eu não concordo. Quem jogou melhor, Hélio? Você ou o Curtinarski, o grego? Me fala, o cara jogou demais. Agora você, sem comentário. Eu acho que no meu auge, né,
eu colocava em prática alguns conceitos que eu aprendi com o professor Pedroca. Ele falava, não deixa pensar. A gente não entendia o que ele estava dizendo. Aí eu ia perguntar para ele, falava assim, o jogador que você defende não pode pegar na bola. Se pegar é bem mais longe de onde ele está acostumado e aí ele vai cair no improviso. E no improviso cai o aproveitamento. E eu comecei a colocar em prática isso. Aí ele dizia, a repetição é a mãe da perfeição. Tem uma certa lógica. Eu fui perguntar para ele, falou, quantas bolas você arremessa no jogo? 10, 15, tem que treinar 300. Quantos dribles você faz? Tem que treinar 300. E ninguém fazia. Eu cheguei para o administrador do ginásio, o Lilico, falei, Lilico, você fica comigo aí mais uns 40 minutos, eu vou te dar uma gorjeta. Ele falou, fico. E eu dava a gorjeta. Era 300 arremessos por dia. Em 300 arremessos, 10 dias, 3.000. Em um mês, 9.000 arremessos a mais que os outros. Comecei a ficar melhor que todo mundo. Respondeu, então, jogou mais eu ali com o Portinari foi mais ou menos igual. Hélio, muito obrigado pela sua presença aqui no Esporte Mágico, viu? Eu que agradeço, aprendi muito com vocês, viu? Foi uma alegria muito grande. Estamos finalizando o programa Esporte Mágico e você também pode assistir através da internet, nas redes sociais, facebook.com/Esporte Mágico, no YouTube, youtube.com/Esporte Mágico Franca e também no site da Nova TV, novatvfranca.com.br. Muito obrigado pela sua audiência.